Olá, alunos do nono ano, estamos começando agora a nossa terceira videoaula do segundo bimestre, continuando falando do continente africano. Então, população e economia da África. Além da sua grande extensão territorial, o continente africano apresenta um elevado número populacional, composto de diferentes grupos étnicos que formam um mosaico de culturas diferentes no território. A baixa qualidade de vida de grande parte da população contrasta com o modo de vida de determinados grupos em países com melhores índices econômicos e sociais. Aqui é uma foto aí da cidade do Cabo, mostrando, inclusive, um estádio aí que fez parte da Copa do Mundo de 2010, etc. Então, população, condições sociais e diversidade cultural na África, né? Então, o continente africano é o segundo mais populoso do mundo, apenas atrás da Ásia, tem 1,2 bilhão de habitantes, correspondendo a 16% da população mundial. A população se distribui desigualmente pelo território por causa dos extensos desertos e florestas que dificultam a ocupação humana, além de regiões com solos pobres que não levam ali a concentração populacional. Mais de 80% da população vive ao sul do deserto de Saara, onde tem a maior concentração populacional ali, a África subsaariana. Ao longo do século XX, a população apresentou um intenso crescimento impulsionado pela elevada taxa de natalidade e pela queda da taxa de mortalidade decorrente dos avanços da medicina no continente. Então, hoje você já tem países com grande número populacional. A Nigéria já passou de 200 milhões de habitantes e outras populações que crescem muito. Então, o que acontece? Na África, a população é muito jovem e a expectativa de vida é baixa. Então você tem países com menos de 60 anos de expectativa de vida. A título de comparação, a expectativa de vida no nosso país, Brasil, é de 78 anos na média, 77, 78, por ali. Você tem países africanos com expectativa de vida de menos de 60, inclusive alguns no nível de pobreza tão alto que a expectativa de vida é de menos de 50 anos. Você tem uma alta taxa de natalidade, ou seja, as pessoas têm muitos filhos, famílias bastante numerosas, porque a maioria da população vive no campo. Dos 54 países, apenas 4 têm mais população urbana do que rural. Não vou lembrar agora de cabeça: Argélia, África do Sul, acho que Tunísia, Marrocos, não vou lembrar quais que são. Mas a maioria dos países africanos tem uma população maior no campo, ou seja, no meio rural, vivendo da agricultura, principalmente agricultura e subsistência, do que nas cidades, fazendo que tenha aí uma grande taxa de natalidade, com um número muito alto de nascimentos. Mas, ao mesmo tempo, devido às condições precárias de atendimento médico hospitalar, também tem uma alta mortalidade infantil. Morrem mais de 120, 130 crianças a cada 1000 nascimentos, que no Brasil, por exemplo, é na base de 25, acho que agora está até menos. Então vocês veem aí a discrepância e a disparidade. Então, o tamanho da população dos países, os países mais escuros são aqueles que têm mais população, Nigéria, República Centro-Africana, Egito, Argélia, África do Sul, aí são os países de maior população, e aqueles mais claros são países de menor população total dos países aí. Aqui já é densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Na África como um todo, a média fica em 30 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui você vai ver que o lilás para o roxo é maior concentração populacional, Então tem país aí, Nigéria, Egito, países aqui tem maior concentração populacional. E os países verde e amarelo são países que têm menor concentração populacional, menos habitantes por quilômetro quadrado. Estima-se que em 2050 a população do continente se aproxime de 2 bilhões de pessoas devido ao seu grande crescimento populacional. Além disso, o continente registra grandes deslocamentos populacionais que ocorrem sobretudo de países do sul do Saara em direção à Europa, processos migratórios aí. Por que isso acontece? Conflitos, guerras civis e falta de perspectiva de trabalho, e a desigualdade social e a pobreza que levam muitos africanos a abandonar sua terra natal em busca de melhores condições de vida, se sujeitando a perigosas travessias pelo mar e pelo deserto para entrar de forma ilegal na Europa aí. Aqui é a taxa de crescimento populacional, ou seja, aqueles que estão de roxo e de lilás têm menos de 1% de crescimento populacional ao ano. Aqui você vê, por exemplo, Botsuana, África do Sul, a Namíbia, países aqui do sul e alguns países aqui. De verde e de amarelo são países com 2 a 3% de crescimento populacional ao ano, ou seja, grande parte dos países africanos, que é um crescimento populacional muito alto. O Brasil, por exemplo, já tem um crescimento populacional menor que 1%, a gente está 0,7% ao ano aí. E
Na África é que estão localizados os países de maior crescimento populacional do planeta, ou seja, em porcentagem, crescem acima de 2, 3% ao ano devido às altas taxas aí de natalidade. Aqui é a taxa de mortalidade infantil, que é a quantidade de crianças que morrem a cada 1.000 crianças nascidas antes de completar 1 ano de idade. Essa é a taxa de mortalidade infantil, ou seja, para cada 1.000 crianças que nascem, né, quantas que vão morrer antes de atingir 1 ano de idade? Aqui a gente pode perceber que tem países com mais de 130 mortes a cada 1.000 crianças nascidas, né? Que tem bastante países aí, e na média aí de 10, 30, até 90, quase todos os países aí. Então, a África também é o continente de maior mortalidade infantil entre todos os continentes existentes no mundo. Falando das condições de vida no continente, apesar dos avanços, a maioria dos países apresenta indicadores sociais e econômicos que revelam as precárias condições de vida de grande parte dos seus habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano, explicar rapidamente o Índice de Desenvolvimento Humano, que é aquele índice que mede questão de saúde através da expectativa de vida, ou seja, qual é a média de anos que vive uma população, acesso à educação, medindo a quantidade de anos de estudo que uma população tem, e a questão da renda, trazendo o BIP per capita. Então, o IDH é um índice importante para medir, né, a desigualdade social e a diferença entre os países. Então, países que têm um IDH alto são países com boa qualidade de vida, países que têm IDH baixo são países que têm baixa qualidade de vida. Então, o IDH é um dado importante para que serve para orientar as políticas dos estados em relação à melhoria de sistemas públicos, como saúde e educação, da maioria dos países. E da maioria dos países africanos, encontra-se entre os mais baixos do mundo. O produto interno bruto per capita, ou seja, a renda média, em geral é baixa na África. Os altos índices de contaminação pelo vírus da AIDS e incidência de outras doenças devido à dificuldade de acesso a questões médico-hospitalares e falta de saneamento básico, além dos conflitos e guerras civis, né, piora esse quadro na África, que ainda tem um problema da má administração dos recursos por parte de governos considerados corruptos e estabelece um controle estatal ali muito forte. Tudo isso contribui para que uma parcela significativa da população tenha condições de vida muito ruins, né? Então calcula-se hoje que mais de 30 milhões de africanos sofrem de fome crônica, né? Ou seja, pessoas aí que estão morrendo de fome, e mais não sei quantos milhões que são uma população subnutrida, não consegue atingir o mínimo de calorias por dia para ter uma vida saudável. Através do IDH que a gente pode perceber, o IDH ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida de um país. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida de um país. Se você for perceber aqui, né, verde claro e o verde escuro são países com melhor qualidade de vida. Você tem o amarelo e o laranja, países com condições de vida medianas. E do vermelho, do laranja já indo para o vermelho, são países que têm uma baixa qualidade de vida, tem uma péssima qualidade de vida. Pegando nesse fator, a gente vai ver aqui de amarelo, África do Sul e alguns países do norte da África, né? E que laranja e vermelho permeia quase todos os países africanos. A título de comparação com o Brasil, nosso país, né, tem uma qualidade de vida considerada média para alta, comparado com outros países. Ou seja, nenhum país africano chega a ter a qualidade de vida que o Brasil tem. E olha que nós somos um país com problemas de pobreza, fome, desigualdade social. Isso significa o quê? Que a maioria dos países africanos tem uma qualidade de vida bem pior do que nós temos aqui no nosso país, fazendo essa comparação pelo IDH. Então você vai ver principalmente da África subsaariana, excetuando aqui Namíbia, Botsuana e África do Sul, que quase toda a África subsaariana são os países que têm as piores índices de IDH, não só da África, como do mundo inteiro. Aqui é a taxa de subnutrição populacional. O que isso significa? É a porcentagem de pessoas, né, que são subnutridas, não atingem o mínimo de calorias por dia para ter uma vida considerada saudável. Então, quando a gente olha aqui, né, menor de 20%, a gente tem aqui alguns países em cima aqui, na base de 20 a 30%, estão de verde claro e verde escuro. E aqui no centro da África, aqui de laranja e vermelho, são os países que chegam a ter 30 a 40% da sua população subnutrida, ou seja, com a população passando fome nesse país, principalmente aqui na região mais central do continente.
A questão da AIDS, né? Todo mundo sabe que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, né? Uma doença o nosso organismo não gera uma resposta imunológica para ela e leva, sem o tratamento adequado, né? Leva à morte aí ao longo do tempo. Então, em 2016, a África Oriental e Meridional, parte da África ali subsaariana, tinha quase 52% das 36 milhões de pessoas contaminadas por essa doença no mundo inteiro, ou seja, mais de 19 milhões infectados pela AIDS no continente africano. Isso das pessoas, na média das pessoas que nós sabemos, porque muitas vezes as pessoas têm a doença e não sabem que tem. Acontece muito na África, principalmente porque o atendimento médico hospitalar e tratamento para a doença da AIDS é muito pouco existente no continente. Então, essa região concentra 3/4 de todas as mortes causadas pela AIDS no mundo. Nesse sentido, nós falamos que na África a AIDS é uma epidemia, ou seja, devido à sua escala, né, sua disseminação que afeta grande parte da população de vários países africanos. Então, a epidemia afeta principalmente a população jovem e adulta, né? Entre os aspectos ligados à grande expansão do vírus HIV no continente, podemos destacar a falta de assistência médica adequada, métodos contraceptivos, tratamentos médicos e etc., né? Falta de informação, é uma população pouco instruída, ou seja, o nível educacional é muito baixo, né? Com isso, essa pouca instrução leva à falta de informação, desemprego, pobreza e diferentes hábitos culturais que são arraigados lá nas populações africanas, que dificulta o combate à AIDS e facilita a disseminação da doença em todo o continente. Senegal e Uganda têm conseguido melhorar esse quadro com investimentos em campanhas de prevenção, programas de educação e ações práticas, como distribuição de preservativos e melhoria no atendimento e assistência aos grupos de risco, né? Mas são casos muito específicos de 2 países. A maioria dos países até hoje tem sérios problemas em lidar com a questão da AIDS. Enquanto países das Américas e da Ásia, que teve a epidemia da AIDS, né, teve grande crescimento de casos nos anos 80 e 90, a partir do conhecimento da doença, investimento em educação, prevenção, investimento em atendimento médico hospitalar, países da América Latina e da Ásia conseguiram avançar no combate, no tratamento da doença, o que não aconteceu ainda nos países africanos aí. Transformações no continente africano. Até agora a gente vem falando de tudo que a África passou, que ela passa, etc. Mas a partir do início do século XXI, a África é o continente que mais vem passando por transformações demográficas, econômicas, tecnológicas, ambientais, urbanas, sociopolíticas e etc., que refletiram na trajetória de desenvolvimento de grande parte dos países no reposicionamento estratégico do continente no contexto mundial. Ou seja, né, enquanto a América Latina, a Ásia, enquanto os países desenvolvidos passaram por grandes transformações nas últimas décadas, essas transformações começam a chegar no continente africano, atingindo em diferentes graus os diferentes países. Tá? Então, hoje a gente tem um crescimento em ritmo acelerado da população africana, é o último continente que ainda está na fase de crescimento demográfico. Os outros continentes estão passando pela fase de transição demográfica, ou seja, uma diminuição do crescimento demográfico, até mesmo uma diminuição da população. O único continente que tem um crescimento populacional forte é o continente africano, que apesar do crescimento econômico das últimas décadas, principalmente após a independência dos países africanos nos anos 60 e 70, principalmente pela exportação de minérios, petróleo e produtos agropecuários, né, esse crescimento econômico ainda não atinge parte da população e mais da metade de todas as pessoas que vivem na África vive com menos de $2 por dia, que é um corte do índice de pobreza colocado pela ONU. Quem vive com menos de $2 por dia, né, a tendência é estar numa situação de pobreza de acordo com os critérios adotados aí pela ONU. Apesar do histórico de governos autoritários e corruptos, né, além dos numerosos conflitos internos das guerras civis que marcaram as últimas décadas, o continente tem dado exemplos de que a democracia e a liberdade são demandas da população e que isso pode avançar nos próximos anos. A África ainda tem um longo caminho a ser percorrido rumo à democracia plena, vários países com governos centralizadores, guerras civis, vários países com ditaduras, mas já começa a ter, a partir do fim das guerras civis, modelos democráticos avançando no continente, como está acontecendo na Angola, Botsuana, na Ruanda e etc., né? E aí precisa-se de investimentos para desenvolver uma infraestrutura, né, que é muito precária devido à questão da pobreza no continente, a pouca que tem, muitas vezes é afetada pelos conflitos e por outras questões aí, né? Então, o país necessita de investimentos em construção de portos, rodovias, ferrovias e aeroportos e na produção agrícola e extração de recursos minerais,
para avançar nesse crescimento econômico, para fazer com que a situação grave da África não se perpetue. É importante lembrar que isso está acontecendo sobretudo devido aos investimentos chineses que têm crescido significativamente no continente, que a gente vai discutir isso depois quando falar da África na globalização atual. Aqui a gente tem o gráfico de crescimento populacional, ou seja, o continente africano é aquele que tem a curva de crescimento mais alta, como colocado, né? E agora a gente vai falar da diversidade cultural e religiosa do continente africano. Então a África é marcada por uma diversidade cultural devido às diversas etnias que ao longo dos séculos desenvolveram suas próprias línguas, manifestações religiosas e práticas culturais. Calcula-se que existam mais de 1.500 línguas diferentes no continente, baseadas em 6 grandes ramos, que não dá para explicar isso agora. A tradição oral é uma característica importante das culturas africanas, principalmente a subsaariana, ao sul do Saara, ou seja, durante séculos, né, as tribos e as etnias na África não desenvolveram a questão da escrita. Então, é passado de geração através da tradição da oralidade, né, sobre as questões culturais e religiosas daquela determinada etnia ou tribo. Por isso que a gente tem essa questão da oralidade muito forte na África. Apesar das diferenças, as religiões tradicionais africanas, aquelas da sua ancestralidade, apresentam duas características comuns, né? A ancestralidade, a crença na ancestralidade como algo importante, e a crença em deuses que representam as forças, os elementos e os fenômenos da natureza, né? A chuva, o vento, as matas, a água do mar, do rio, do fogo, etc. Então, de maneira como um todo, essas religiões, elas têm caráter ali de ter uma diversidade e uma crença bastante diversa de diferentes motivos ali. Existem religiões politeístas e monoteístas no continente, ou seja, diferentes religiões aí. Entretanto, o islamismo e o cristianismo desempenharam grande influência na transformação cultural de muitas etnias africanas, ou seja, a partir da chegada do islamismo no norte e do cristianismo a partir da colonização, a gente tem um crescimento dessas duas religiões que acaba tendo uma transformação cultural na forma de ver o mundo dessas etnias pelas transformações das suas religiosidades existentes antes da chegada dessas duas grandes religiões aí. Então, por exemplo, o islamismo é atualmente uma das principais religiões da África, com mais de 400 milhões de seguidores. E é a região que mais cresce hoje do norte para o sul do continente africano, né? Então a expansão do Islã começou, né, a partir do Oriente Médio, chega no norte da África no século VII e prosseguiu gradativamente ao sul do Saara, deixando marcas tanto na paisagem, como por exemplo a construção de mesquitas, né, quanto na cultura e a difusão da tradição escrita em muitas populações, que passaram a adotar o árabe enquanto língua, enquanto escrita, né, porque a religião islâmica tem a questão como o árabe de ser a língua utilizada para professar as questões religiosas e a leitura do livro sagrado do islamismo. Atualmente a presença de muçulmanos é superior a 50% em vários países, como Egito, Sudão, Líbia, Chad, Tunísia, Argélia, Níger, Mali, Mauritânia, Marrocos e Somália, entre outros ali. Já o cristianismo ele foi difundido pelos colonizadores europeus a partir do século XIX, ainda no século XVIII, mas a partir do XIX, e é dominante em países como a África do Sul, Angola, República Democrática do Congo, Camarões e Sudão do Sul, onde mais de 50% da população é cristã. Seja o catolicismo vindo pela colonização, seja a expansão do protestantismo em várias áreas desses países aí, né? Então aqui a gente tem um mapa mostrando, ó, o que está em verde é o islamismo, então ele veio do norte, vem descendo para alguns países do sul. O que está em roxo é o cristianismo, seja ele católico ou protestante. A gente pode ver aqui presente em grande parte aí de várias regiões. E essas linhas cortadas em rosa são as religiões nativas, as religiões já existentes no continente africano já há centenas de anos aí. Tem o hinduísmo, que é uma religião de origem da Índia, somente alguns traços aqui na África do Sul, porque a África do Sul teve uma grande imigração de indianos ao longo de décadas, por isso que na África do Sul você ainda tem ali um pouquinho de hinduísmo. Mas tirando isso, as principais religiões do continente africano. Encerramos então a nossa terceira aula aí, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário e até a nossa próxima aula.